Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um quadro dos Dados do Mestre, onde eu falo a respeito de sistemas de RPG de mesa. Se você curte RPG de mesa, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos continuar falando a respeito de Defensores de Tóquio, terceira edição, Alpha. Hoje, falando sobre objetos mágicos. Gostou da ideia? Mas me aguarda, que eu volto já já. Voltei! Como eu disse para você no início desse vídeo, nós estamos dando sequência ao estudo do sistema Defensores de Tóquio, terceira edição. Um sistema de RPG de mesa muito rápido, dinâmico e envolvente, criado especialmente para simular campanhas que tenham como pano de fundo o maravilhoso mundo dos animes japoneses. O quê? Você caiu aqui de paraquedas e nem faz ideia do que é RPG de mesa? Não fica triste não, que eu vou te explicar. RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, onde um grupo de amigos se reúnem para ajudar a construir uma história. Normalmente, entre eles, há um narrador, que é aquele que fica responsável pela ambientação, fica responsável pelos desafios e também por julgar o sistema de regras. Os outros componentes, por sua vez, terão como missão criarem personagens que irão interagir com aquele mundo fictício criado pelo narrador. Tá gostando da ideia? Pois eu deixei aqui no card um link para para a minha playlist falando a respeito de RPG de mesa. Vai lá no canal e dá uma conferida que você vai adorar. Aposto como vai sair de lá já querendo encontrar um grupo de amigos para começar a jogar. Mas, se você já joga RPG e não caiu aqui de paraquedas e já acompanha esse quadro no meu canal, saiba que hoje nós vamos dar sequência ao estudo de 3DT Alpha, falando a respeito de objetos mágicos. Aqueles acessórios que podem tornar a sua campanha cada vez mais envolvente, divertida e imprevisível. Você precisa conhecer as normas de como utilizar os objetos mágicos na sua campanha. Então vamos lá, sem demora, mas antes não se esquece de curtir, compartilhar este vídeo. E se não for inscrito, me dá esse voto de confiança e se inscreve, tá bom? Vem comigo. Nos nossos vídeos anteriores, nós viemos destrinchando uma a uma todas as regras do sistema RPG 3DT Alpha. Nós já falamos a respeito das regras de combate, nós falamos das regras de magia, regras de formação de personagem, tá? Falamos sobre quase tudo que havia para falar. Agora, nós vamos falar a respeito de objetos mágicos, tá? Os objetos mágicos, eles têm quase assim a mesma versatilidade da magia. É claro que a magia é muito mais poderosa e mais versátil, mas os objetos mágicos, eles têm como vantagem o fato de terem um efeito mágico duradouro, de não precisarem consumir PMS para serem utilizados e de poderem ser utilizados por personagens que não tenham classificação mágica, não tenham poderes mágicos, tá certo? Então, objetos mágicos é a opção para aqueles personagens que não querem serem magos, mas querem ter um toquezinho de magia nos seus ataques. Em mundos medievais, né, como Arthur, que é o mundo básico, né, utilizado no 3DT Alpha, as energias mágicas, elas costumam ser muito poderosas. Então, você deve imaginar que, por conta disso, deve haver itens mágicos, objetos mágicos caindo das árvores. Mas não é bem assim não, tá, gente? Fabricar itens mágicos não é muito fácil, não. Requer conhecimento, tempo, requer também que você tenha às mãos os
digamos assim, os ingredientes necessários para a produção dos encantos que irá tornar aqueles objetos únicos, tá? Isso também você tem que ter em mente. Cada objeto mágico, ele é único em si, tá certo? Então, será quase impossível que você encontre dois objetos mágicos exatamente iguais. Eles terão alguma diferença em detalhes mínimos, mas que os tornarão bem únicos. E também existe uma diferenciação, né? Existem objetos mágicos extremamente poderosos e existem objetos mágicos mais simples, né? Para regra de jogo, a gente costuma falar itens menores, itens maiores, né? Exemplos de itens menores seriam, por exemplo, poções, como as poções de vida, cura, né? As poções que fazem você recuperar PMS. Já viram que elas dão uma ajuda, assim, excelente, né? Nos momentos de aflição em algum combate. Existe também, além das poções, os pergaminhos. Os pergaminhos seriam como se fossem pequenas receitas de magia já pronta, né? E assim, elas são produzidas, né, tanto as poções como os pergaminhos, por alquimistas, né, e às vezes até apenas por escribas. Não precisa necessariamente da intervenção de um mágico para poder produzir uma poção. Qualquer pessoa com conhecimento de alquimia, mesmo que não seja mágico, ele é capaz, né, se ele tiver a receita e os ingredientes, ele é capaz de produzir uma poção mágica. E no caso dos pergaminhos, né, um escriba experiente, né, ele é capaz de escrever aquela magia ali, mesmo que ele não tenha habilidade para executá-la, ele consegue escrever a magia. Já peças mais poderosas, como armas, armaduras, escudos, né, e outros objetos mágicos, eles precisam ser forjados por grandes magos, clérigos poderosos, ou por seres sobrenaturais, né, como dragões, criaturas dotadas normalmente de muito poder e conhecimento. E esses itens, eles são muito cobiçados por aventureiros. Imagine você ter uma espada, né, que infrinja um dano maior para uma determinada espécie de criaturas, ou você ter um escudo, né, capaz de absorver determinada quantidade de dano. Isso faria do seu personagem, evidentemente, alguém poderoso e respeitado, né, temido pelos seus inimigos. Uma das vantagens é que não é preciso, como eu disse anteriormente, ser mago para ter um item mágico, né? Para você ter um item mágico, basta que você compre ou ganhe ele durante uma campanha, né? Você pode comprar esse item mágico no início da sua criação, né? Através de um acordo com o seu narrador, ou você pode também, mediante intervenção do narrador, adquirir esse item mágico ao longo da história. Ele pode ser uma premiação extra que você vai adquirir por ter realizado uma ação, né? Interessante durante a campanha, ele pode ser adquirido como uma recompensa dentro da própria campanha, tá? E pode também ser comprado com pontos de experiência, tá bom? Então, diferente da magia, né? Para poder obtê-la, você tem que cumprir um monte de requisitos. Não é o mesmo no caso dos objetos mágicos. Inicialmente, nós vamos começar pelos mais básicos, aqueles objetos mágicos, né, que existem na maioria dos mundos fantásticos, os itens de cura, tá? Então, se o mundo é recheado de magia, é absolutamente normal que existam lojas especializadas em vender itens de cura, né? Esses itens de cura, é bom que você tenha em mente que eles podem ser mágicos ou não, muitas vezes não precisa ser uma substância mágica, mas existem em mundos mágicos ervas, né, que elas têm essa habilidade de cura, tá? Então seria, no caso, uma poção herbalística, né? E elas normalmente estão à venda nas cidades. Elas podem vir, né, esses itens de cura, eles podem vir em forma de poções,
em formas de frutas, sementes raras, cristais mágicos, remédios, né? Podem ser kits de primeiros socorros, ervas, anéis, brincos, quer dizer, use a sua curiosidade, né? Mas não deixe, evidentemente, de consultar o seu narrador na hora de escolher os seus itens de cura. Lembrando, né, que mesmo no caso dele ser um item duradouro, como o caso de um anel, né, de um cristal, ele vai ter uma determinada carga, né? Ele vai poder realizar um determinado número de curas e depois é como se a bateria dele, né, já fosse, né, acabasse. Em combate, para quando você quer usar esses itens, né, de cura, usá-los conta como um movimento, mas não conta como uma ação. Se você assistiu os vídeos anteriores, onde eu falei sobre combate, você deve lembrar que em cada turno, o personagem ele tem direito a um movimento e a uma ação, né? Movimento é, por exemplo, se aproximar, conversar, apanhar uma arma que caiu, por exemplo, beber, né, uma porção de um item de cura. Tudo isso é considerado movimento, tá? A ação, por exemplo, é considerado atacar, desarmar alguém, é considerado uma ação, tá? Então, quando você toma o item de cura, traduzindo, o que eu estou querendo dizer, né? O que o livro está querendo dizer quando ele fala isso, é que quando você toma uma poção de cura, você não perde o seu direito de utilizar a sua ação, ou seja, de atacar. Você pode beber, né, a poção de cura ao mesmo tempo que você desfere um ataque no seu inimigo, tá bom? A seguir, eu trouxe aqui uma pequena lista de itens, né? E, assim, a ideia de preços com que eles costumam aparecer, né, nos mundos de fantasia. A gente chama de cura menor, porção de cura, né? Que é aquela porção que ela tem a capacidade de recuperar os pontos de vida. E aí ela pode ser cura menor, cura maior ou cura total. A cura menor restaura 5 pontos de vida por porção bebida. A cura maior, 10 pontos de vida. E a cura total restaura todos os PVs, por isso o nome cura total. Cada uma desses itens, ele tem um preço, né, para você adquirir. A cura menor, por exemplo, ela custa 1 PE. PE, gente, aqui é ponto de experiência, tá? Então, para adquirir a cura menor, 1 ponto de experiência, a cura maior, 3 pontos de experiência, e para a cura total, 5 pontos de experiência, tá? Assim como existe as poções que curam PVs, também existem as poções que curam pontos de magia. E aí elas são chamadas de poções de magia. As poções de magia também podem ser classificadas em 3 tipos: magia menor, magia maior, magia total. E assim como as que curam PVs, as poções de magia curam a menor 5 PMS, a maior 10 PMS e a total recupera todos os PMS do mago. O custo, no entanto, é diferente. A magia menor, ela já inicia custando 3 pontos de experiência. A magia maior, 10 pontos de experiência. E a magia total, 20 pontos de experiência, né? Isso porque, evidentemente, recuperar pontos de magia custa muito mais caro do que recuperar pontos de vida. Afinal de contas, quando a gente fala em magia, a gente está falando na energia a nível, né, espiritual, uma coisa bem maior, né, do que a simples cura de um ferimento, né, no corpo, uma coisa física, tá bom? Existe também o que a gente chama de poções híbridas. As poções híbridas, elas têm um efeito duplo, elas tanto curam os pontos de vida, como também recuperam os PMS, tá? E também podem ser divididas em 3 categorias, classificadas em 3 categorias. Cura e magia menores, que custam 5 pontos de experiência e restauram 5 PVs e 5 PMS. Cura e magia maiores, que custam 15 pontos de experiência e recuperam 10 PVs e 10 PMS. E cura e magia totais, que restauram todos os PVs e PMS do seu personagem e que, por isso, evidentemente, custa muito, custa 30 pontos de experiência. Haja experiência, né, pessoal?
Pois é. Mas, para encerrar os itens, né, de cura, a gente não poderia esquecer daquelas situações em que o inimigo ataca e não causa necessariamente dano, mas ele causa um problema de status. Status em RPG são situações, né, que só podem ser adquiridas pelo personagem e que vão lhe causar sérios problemas quando ocorre. Exemplo: envenenamento, doença, cegueira, paralisia, tá? Então, muitas vezes o inimigo pode atacar com uma arma que lhe envenene, ou que lhe deixe paralisado, ou que lhe deixe cego, tá? E nesse caso, cura total, né? Ou cura mágica podem nem sequer resolver, né? Podem não resolver, vai depender vai depender da origem da substância, vai depender do que o narrador interpretar, né? Se o narrador achar que não, ó, magia total não cura, não cura, você vai ter que ter em sua mão o que a gente chama de porção de antídoto. A porção de antídoto são substâncias criadas especialmente para resolver esse tipo de status. Elas também podem ser fabricadas em 3 tipos, né? Os antídotos menores, os maiores e os antídotos total. No caso do antídoto menor, ele cura venenos, doença, cegueira, paralisia e outros males que possam ser curados com a magia cura mágica. Então, se você não tiver cura mágica, mas você tiver o antídoto menor, ele poderá fazer o mesmo efeito da cura mágica, tá bom? Já o antídoto maior, ele cura males que só podem ser curados com magia total, tá bom? Então, no caso do antídoto maior, o poder, né, do status é tão grande, o status negativo é tão grande, que você precisaria usar uma cura total para poder curá-lo. Aí, nesse caso, você vai ter que usar, se você não tiver a cura total, um antídoto maior. E no caso do antídoto total, ele só cura males, ele foi fabricado para curar males relacionados, né, com a magia cura de maldição, ou seja, o antídoto total, ele cura maldições. Exemplos: licantropia, né, vampirismo, tá? Então, normalmente eles são fabricados especificamente para um determinado tipo de maldição, né? Então, se eu fui transformada durante uma campanha num morto-vivo e eu quero voltar a ser só viva, né? Eu preciso de um antídoto total, fabricado especialmente para o meu tipo de maldição. É claro que o narrador pode dar uma forcinha, né? Se ele não for um chato de galocha, e dizer que qualquer antídoto total vai te ajudar. Mas na maioria das vezes, o narrador já coloca aquela situação como um enredo, né? Como um problema a ser desenvolvido no meio da campanha, que seria buscar, encontrar um mago que produzisse aquele tipo de antídoto. E aí, nesse caso, ele vai ser chatinho e vai dizer que a simples antídoto total comprado ali na bodega não vai resolver, tá bom? Então, tudo depende dos planos e dos objetivos que o narrador tem ao colocar, né, aquela situação para você na história, tá certo? Eu queria fazer algumas observações também, né? Por exemplo, a respeito do custo, né? Por um custo 4 vezes maior, você pode comprar itens que afetam, além de você, eles também podem afetar todos os seus aliados. Eles seriam porções, normalmente, que elas podem ser em forma de vapores, né, que se espalham, né, a uma determinada distância. E aí essas substâncias, elas curariam você e todos os seus aliados ao mesmo tempo. É claro que, como eu falei, um custo 4 vezes maior, porque esse tipo de porção, ele é muito interessante para um grupo de aventureiros, né? E ele deve ser evitado em grandes quantidades pelo narrador, ou então o narrador deve logo declarar que ninguém vai morrer na campanha, que é uma campanha de personagens eternos, né? Também você deve tomar cuidado ao utilizar esse tipo de substância vaporosa, né, digamos assim, porque do mesmo jeito que ela vai curar os seus aliados, ela pode também acabar curando os inimigos. Afinal de contas, ela age numa determinada área. E todo mundo que estiver dentro daquela área vai sofrer os efeitos dessa substância, tá ok? Outra coisa, como eu falei no início,
poções e itens de cura, eles não dão em árvore. Portanto, em nenhuma cidade, de nenhum mundo mágico, você irá encontrar mais do que 10 ou 12 destas poções à venda. Narrador, se você permitir que comprem mais do que 10 ou 12, né? Independente do dinheiro que eles tenham, eles podem ter milhões, mas eles não vão encontrar para vender, porque é raro, requer recursos limitados na produção, os ingredientes são difíceis de conseguir, é pena de fênix, é o olho do dragão, então é complicado, tá? Então, ele não vai encontrar. Ele pode ter o dinheiro, mas ele não tem onde comprar. Se você, narrador, resolver não seguir essa observação, não seguir essa regra e permitir que os seus personagens comprem tantas porções quanto eles desejam, você vai acabar banalizando o sentido das porções na campanha, vai acabar retirando, né, o receio da morte, o medo de perder o personagem, que é algo muito importante no RPG de mesa e que leva os jogadores a pensarem melhor sobre suas ações e a produzirem histórias mais interessantes, tá bom? Então, se você optar por não respeitar, é por sua conta e risco, você foi avisado, não se esqueça disso, tá bom? Vamos falar agora a respeito de pergaminhos. Um pergaminho mágico, ele nada mais é do que um pedaço de papel. Pode ser papel, ou pode ser papiro, pode ser uma tábua feita com argila, né? Dependendo do mundo que você queira, pode até ser um dispositivo eletrônico, né? Bem raro isso, claro, mas no RPG não há limitações para a imaginação. Para usar um pergaminho, né? Primeira coisa importante é que o pergaminho, para poder ser usado, você tem que ser um mago, tá? Se você não é um mago, você tem que ter a perícia em idiomas e você tem que ser bem sucedido em um teste de idiomas, tá bom? Então, se você é um mago ou um perito em idiomas, você poderá ser capaz de utilizar um pergaminho. Quando o pergaminho é lido com sucesso, né, de forma correta, a magia ela se manifesta na mesma hora, como se ela tivesse acabado de ser lançada por um mago. O interessante do pergaminho, no entanto, é que não há consumo de pontos de magia. Por isso que mesmo uma pessoa que não é maga pode lançar uma magia que esteja num pergaminho, desde que ela seja capaz de lê-lo de forma correta, tá bom? Isso por quê? Isso porque os pontos de magia eles já foram gastos na fabricação do pergaminho. Eles já estão lá, né, presente naquele pedaço de papel que passa a ser encantado. Então, na hora que a magia ela é utilizada, tá bom? Na hora que ela é falada, ela se manifesta, né, sem custo adicional de pontos de magia para o mago que está lendo, tá bom? Assim que as magias são proferidas, né, e a mágica ocorre, o pergaminho ele vira pó. Ele é reduzido a pó, ele deixa de existir. Isso porque cada pergaminho só te dá direito a realizar aquela magia uma única vez, tá bom? Fabricação. Como é que eu fabrico pergaminhos, né? Se eu sou um mago e eu quero criar pergaminhos porque eu não consigo me lembrar de todas as magias, né? Ou então eu resolvi me aposentar como aventureira e agora eu quero vender pergaminhos. Como é que eu faço para fabricar um pergaminho? A confecção de um pergaminho é simples. Basta escrever no papel as palavras mágicas da magia desejada, tá? O escriba que vai fazer essa escrita, ele tem que possuir a perícia de idioma e também, evidentemente, ele tem que conhecer a magia que ele está escrevendo, senão como é que ele poderá escrever? O processo é muito demorado, leva 30 dias para cada ponto de magia exigido. Ou seja, se eu quero escrever no meu pergaminho uma magia que custa 1 ponto de magia, eu vou levar 30 dias para escrever, né? Se ela leva 2 pontos, 60 dias, 3 pontos, 90 dias, e assim sucessivamente. Desculpa, eu disse escrever, mas evidentemente o cara não vai ficar lá 90 dias escrevendo a magia, né? Que ritual cumprido. Na verdade, são 90 dias para produzir o pergaminho, ou seja, para realizar todo o ritual que irá transformar aquele pedaço de papel, aquele papiro ou aquela tábua, né, em um
pergaminho, tá bom? A produção de pergaminhos, ela também pode ser, ela pode também ser de caráter permanente, né? Então, quando você produz, né, uma magia, escreve no pergaminho uma magia de caráter permanente, aquela magia que vai consumir PMS de forma definitiva, ou seja, o efeito daquela magia é duradouro, por exemplo, é um pergaminho que transforme uma pessoa num vampiro, né? Uma suposição. Esse caso, o PMS, ou um pergaminho que dê imortalidade a alguém. Nesse caso, há um efeito permanente, evidentemente que a magia, né, é mais poderosa, vai levar mais tempo, e o custo dela, por ser um efeito permanente, também vai ser maior. Para cada PM permanente gasto, né, você vai gastar, ao invés de 1 ponto de magia, 10 pontos de magia, tá certo? Então, se o efeito da magia ele é permanente, o pergaminho ele vai ter o valor da magia multiplicado por 10. Então, vamos supor, se era uma magia de efeito permanente que custava 5 pontos permanente, né? Você vai gastar 5 pontos de magia para produzir, 50 pontos, desculpa, de magia para produzir aquele pergaminho, tá bom? A produção de pergaminho, ela costuma ser feita por estudiosos, monges, ou seja, pessoas que passam a vida inteira enclausulados, né, em laboratórios, em templos. Elas normalmente costumam dedicar a sua vida a esse tipo de tarefa. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que produz pergaminho aí pelo meio, né, do mundo curtindo aventuras, tá? Não. E raramente você vai encontrar um aventureiro que tem a habilidade de produzir pergaminhos. Como eu falei anteriormente, isso é um processo muito difícil, tá bom? E por isso mesmo é complicado de encontrar pergaminhos. Eles podem ser encontrados à venda em cidades? Pode, mas em números muito raros. E normalmente são aqueles bem requenguelozinhos mesmo, aqueles bem fraquinhos, né? Normalmente é de cura, ou que deixa uma pessoa cega, ou que ilumina o ambiente, tá? Magias mais poderosas, normalmente elas têm que ser encomendadas a algum desses estudiosos, para que ele possa produzir aquele pergaminho sob encomenda, tá? Quanto à questão do custo, né? Quando esses pergaminhos eles são disponibilizados para ser comprados, né? Eles normalmente são comprados também em pontos de experiência, tá? Normalmente a gente utiliza o número de pontos de experiência igual ao número de PMs necessários para conjurar a magia contida, né? Então, se é uma magia que gastaria 3 PMS por um mago, então o pergaminho dela vai custar 3 pontos de experiência. Se a magia custaria 5 pontos de magia, 5 pontos de experiência, tá bom? E por aí vai. Pergaminhos com magias fracas, ou seja, aquelas magias que custam entre 1 a 2 pontos, são comuns, né, em pequenos povoados, né? Mas os outros, como eu falei, né, não, tem que ser encontrados em lugares especiais ou encomendados, né, para serem fabricados por alguém da sua confiança. E se eu não quiser lançar a magia, se eu quiser aprender aquela magia que está no pergaminho, vamos supor que eu sou um mago iniciante e eu comprei o pergaminho não para lançar magia contra alguém, mas para que eu pudesse aprendê-la, né, e colocá-la na minha coleção. Isso é possível? Sim, é possível. Um mago pode aprender a magia do pergaminho, né, ao invés de conjurar. Mas para isso ele tem que ter as exigências necessárias, né? Se a magia só pode ser feita por um mago elementalista, então você é um mago da escola branca, você não vai aprender essa magia, porque você não tem os requisitos necessários. Se a magia exige que você seja um clérigo e você não é, tá? Então, você não tem os pontos de magia necessários para aprender aquela magia, então você não vai aprender, tá bom? Então, a primeira coisa que é preciso ao ler um pergaminho para aprender aquela magia contida no pergaminho é que você tenha os requisitos necessários. A segunda coisa é ler as palavras para si mesmo em voz baixa. Você
Lê aquelas palavras para si mesmo em voz baixa. No momento que você terminar de fazer a leitura, o pergaminho vai se desfazer nas suas mãos e a magia vai ficar retida na sua mente, ou seja, a magia terá sido aprendida por você. Então, é assim que você normalmente aprende magias através do uso de pergaminhos, tá bom? Bom, pessoal, a gente já falou sobre os itens de cura, falamos sobre os pergaminhos e agora nós vamos falar a respeito das poções, tá? As poções, elas são produtos normalmente em estado líquido, elas, na maioria das vezes, vêm guardadas em frascos, né, de vidro, cerâmica ou outro material qualquer. E normalmente cada frasco ele contém uma única dose, tá? Cada dose, quando consumida, ela realiza um efeito mágico, da mesma forma que o pergaminho, tá bom? Mas assim, normalmente, né, essas porções elas são mais limitadas do que os pergaminhos, né? Os pergaminhos eles têm assim, uma variedade, uma possibilidade de variedade maior. Agora, no entanto, a questão da fabricação das poções, né? Para fabricar uma poção, além de você conhecer a magia necessária, além de você ser capaz de lançar, né? Você tem que conhecê-la e você tem que ter os requisitos para lançá-la. Você deve coletar todo tipo de ingrediente raro que ela exige. Pena de grifo, unha de dragão azul, raiz de planta carnívora, enfim. O que tiver lá na descrição da criação da poção, você vai ter que ter. Se você tem os requisitos, o conhecimento necessário e os ingredientes em mão, para fabricar poções você gasta apenas um dia para cada ponto de magia exigido. Então, uma magia de 2 pontos, a poção que faz aquele efeito mágico será produzida em 2 dias. 3 pontos, 3 dias. E assim sucessivamente. Custo. Não quero fabricar, eu quero comprar a poção. O custo é o seguinte, para cada ponto de magia exigido, né, pela poção, pelo efeito mágico da poção, você vai pagar um PE. Então, se aquela poção imita um efeito que custa 2 pontos de magia, ela vai custar 2 pontos de experiência. Se ela cria um efeito de 5 pontos de magia, 5 pontos de experiência. As poções, elas são mais facilmente encontradas no comércio do que os pergaminhos. Eu não sei porquê, né? Afinal de contas, as poções requerem, né? Requerem ingredientes raros e difíceis, né? Coisa que os pergaminhos, na sua grande maioria das vezes, nem precisa. Mas as poções, né? Elas são mais fáceis de serem encontradas. Provavelmente porque há uma demanda maior, uma procura maior por parte dos aventureiros. Afinal de contas, para tomar uma poção, você não precisa ter requisito nenhum. Basta abrir a tampazinha do frasco, ingerir a substância e o efeito mágico vai acontecer, tá bom? No entanto, apesar da facilidade da utilização, né, e até de encontrar essas poções no mercado, o uso de poções mágicas ele pode trazer algumas pequenas complicações. Por exemplo, sempre que um personagem carregar poções, né, consigo, e ele entrar em combate, e ele sofrer um dano, ele deve rolar um dado, tá bom? Ele deve rolar um D6. Se o resultado no D6 der pio, isso é sinal de que as poções que estavam com ele se quebraram, tá? Então, é uma questão que o narrador não pode esquecer, né? De levar isso em consideração. Aquele personagem tá levando as poções, tá? Acabou de sofrer dano, acabou. Rola um dado aí, fulano. O fulano rolou o dado. Se der qualquer valor diferente de pio, as poções não se quebraram. Mas se der pio, infelizmente, o coleguinha quebrou todas as poções que ele estava carregando consigo. E aí, evidentemente, se ele sobreviver, ainda vai levar uns tapas dos colegas, né? Por ter sido descuidado. Além disso, o efeito de uma poção pode não ser aquele esperado, tá? Isso porque quando normalmente você compra uma poção que você não é mago, né? Você não tem como ter certeza que aquela poção é exatamente aquilo que foi prometido para você, tá? A não ser, claro, que você vá querer provar aquela poção, né? Aí você vai ter que comprar 2, uma para provar e outra para levar. E aí ainda não vai ter certeza se aquela que o cara te entregou é a mesma que você provou, né? Tem esse detalhe aí. Mas o fato é,
o safadinho lá do vendedor, ele pode te dar uma porção falsificada, tá? Ele pode dar uma porção vencida, uma porção que faça outro efeito, pode dar até água, fingindo que é uma porção de cura. E se você não é mago, nem alquimista, você não tem muito como saber, tá bom? E como é que você faz, então, para identificar uma porção sem consumi-la? Você precisa fazer um teste das seguintes perícias, se você tivê-las, né? Então, a perícia arte, não entendi por quê, também não entendi, mas tá lá no livro, é a perícia arte, a perícia ciência, a perícia investigação ou medicina. Provavelmente a arte deve ser para você tentar perceber, né, que o vendedor tá te enganando, né, tá te manipulando. Deve ser nesse sentido. Bom, arte, ciência, investigação ou medicina. Se você tiver qualquer uma dessas perícias, você tem direito a um teste para ter certeza que aquela substância realmente é aquilo que o vendedor tá te prometendo, tá? É normalmente um teste difícil, né? Tá? Normalmente o teste, desculpe, perdão, se você tiver alguma dessas perícias, é um teste normal, mas se você não tiver nenhuma dessas perícias e tiver faro aguçado, você pode tentar identificar a substância por um teste difícil ou normal, tá bom? Então, faro aguçado nessas horas dá uma forcinha, né, para aqueles personagens que optaram por não comprar perícias, né, coisa que em 3DT é a maioria das vezes. Bom, é isso aí, pessoal. Sei que vocês estão ansiosos para ouvir falar sobre os objetos mágicos que realmente interessam, ou seja, as armas mágicas. Mas esse vídeo tá ficando muito longo, gente. Aí depois vocês ficam reclamando que eu faço vídeo muito longo, né? Vídeo de 1 hora, não posso fazer isso, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui. Mas no nosso próximo vídeo eu retorno falando a respeito de objetos mágicos, com ênfase nas armas mágicas, armaduras mágicas. Então, se você está ansioso, segura a ansiosidade aí um pouquinho mais, tá certo? Vai aproveitando se é a sua primeira vez aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. E se você está comigo aqui há mais tempo, eu só posso deixar o meu agradecimento sincero, tá? E os meus votos de sucesso para você. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!